Olá, bem-vindo! Hoje a gente vai estudar Teorema de Tales. Antes da gente começar a falar de Teorema de Tales, a gente tem que saber o que é um feixe de paralelas. Chama-se feixe de paralelas o conjunto de três ou mais retas paralelas de um mesmo plano. Se uma reta intercepta essas paralelas, ela se chama transversal. Então, o que é isso? Feixe de paralelas é um conjunto de retas paralelas. Quando eu tenho três ou mais retas paralelas. Retas paralelas são retas que estão na mesma direção, que não se cruzam. Então aqui eu tenho quatro retas paralelas, essas quatro retas paralelas formam um feixe de retas paralelas. Toda reta que estiver cortando, interceptar a mesma coisa que está cortando essas paralelas, eu chamo de transversal. Então aqui nessa figura, as minhas retas paralelas são as retas A, B, C e D, elas formam um feixe. Eu tenho quatro retas paralelas entre si, lembrando. Se eu tiver três ou mais retas paralelas, eu tenho um feixe. E a reta que está cortando é a transversal, que no caso aqui é a reta R. Tá bom? Vamos ver agora o que diz o Teorema de Tales. Teorema de Tales. Um feixe de paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Então, quando eu tenho um feixe de paralelas cortado por duas transversais, quando eu tenho uma transversal cortando um feixe, eu tenho nela aqui alguns segmentos. Então, os segmentos dessa daqui serão proporcionais aos segmentos dessa daqui. Então, eu tenho, se A, B e C são paralelas, S e T transversais, então vale AB, esse pedaço sobre esse pedaço, é igual a esse pedaço sobre esse pedaço. Esse é o Teorema de Tales. Quando eu tenho paralelas cortadas por transversais, eu vou pegar esses segmentos, esse sobre esse igual a esse sobre esse. Vão formar uma proporção, por isso que diz que eles são proporcionais. Vamos fazer exemplo agora. 1. Calcule o valor de x nos feixes paralelos. O enunciado tem que estar falando que é paralelo. Se não for paralelo, eu não posso usar o Teorema de Tales. Essas duas barrinhas aqui significam paralelos. Reta A paralela à reta B, paralela à reta C. Lembrando que as retas, a gente sempre nomeia as retas com letras minúsculas. E quando a gente coloca a letra maiúscula é ponto. Então, se ele fala que essas retas são paralelas, eu tenho três retas paralelas, então formam um feixe, tenho duas transversais, então esses segmentos são proporcionais. Então, uso o Teorema de Tales. Então, paralelos proporcionais, esse sobre esse. Então, x sobre 6 é igual a 3 sobre 9. Se é uma proporção, eu posso multiplicar cruzado. A conta está pequena, não precisa nem simplificar. Esse com esse, então 9 vezes x, 9x, igual esse vezes esse. 6 vezes 3, 18. O número que está multiplicando vai dividindo. Então, x é igual a 18, dividido por 9, x igual a 2. Então, sempre assim. Esse com esse, contou a proporção, multiplicou cruzado, resolveu. B. O B, o que tem diferente do outro? Aqui apareceu esse pontilhado aqui. O que significa esse pontilhado? Esse pontilhado é porque ele está pegando tudo. Esse pedaço mais esse pedaço é 12. Então, quando tiver um pontilhado, é porque ele está pegando essa região toda aqui. Então, esse 12 representa tudo. Eu vou fazer ele de duas maneiras, aí depois você escolhe qual maneira é mais fácil para você. Bom, se tudo é 12 e eu já tenho x, então aqui vai ser tudo menos esse pedaço, ou seja, 12 menos x. Se tudo é 12, tirando esse pedaço, então vai ser 12 menos esse pedaço, 12 menos x. Aí eu monto esse sobre esse, 3 sobre 5, 12 menos x sobre x. Esse sobre esse sobre esse. Bom, aqui a gente vai fazer uma distributiva. Vou até repetir, 5 vezes, vou botar em parênteses, 12 menos x, igual
3 vezes x, 3x. 5 vezes 12, 60. 5 vezes menos x, menos 5x. Igual a 3x. Letra para um lado, o que não tem letra para o outro. Então aqui fica menos 5x. Esse 3x vem menos 3x. Esse 60 está positivo e vai para lá menos 60. Sinais iguais a gente soma e repete sinal. Então 5 mais 3, 8. Então dá menos 8x. Igual a menos 60. Vou multiplicar por menos 1. Vai trocar o sinal, fica todo mundo positivo. E vou dividir. 60 dividido por 8 dá 7,5. Então esse pedaço aqui, x vale 7,5. Outra maneira de fazer é, já que ele me deu o todo desse lado, vamos descobrir quanto é o todo desse lado. Então aqui juntou os dois. Então se eu juntar os dois, 3 mais 5, 8. Aí eu faço, ó, como eu tenho de baixo, né, isso aqui a gente não tem, não é dado, né, denunciado. Então eu vou pegar um pedaço pelo todo. Então a parte de baixo pelo total. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. O que eu fiz desse lado? A parte de baixo sobre o total. Então, desse lado eu também faço a parte de baixo sobre o total, que aqui é 12. Aí eu montei uma proporção também. Se eu tivesse desse lado a parte de cima, eu pegaria o 3. Eu peguei o 5 porque desse lado me foi dada a parte de baixo. Então, por isso que eu botei o 5 em cima. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, pedaço de baixo sobre tudo. Pedaço de baixo sobre tudo. Eu posso montar uma proporção válida assim também. Você vai ver que dá a mesma coisa. Começa pelo x, 8 vezes x, 8x. 5 vezes 12, 60. X igual a 60 por 8. 7,5. Mesma coisa, aqui é mais curto, né? Mas cada um tem direito de escolher uma, né, que é melhor para você, que é mais fácil. Né? Eu costumo dizer que faça aquela que você entendeu melhor, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.